Salve segunda-feira, aquele abraço, bom dia, abençoada semana para todo mundo. Que domingo foi esse, hein? Que vitória espetacular do Paysandu 2-0 diante do São Raimundo na estreia do Parazão 2026. Tem novidade no Papão sim, e pode pintar mais. E no Leão, que domingo foi esse? A bomba explodiu lá dentro e de repente o executivo pediu para sair. A diretoria até tentou manter, mas não conseguiu. Agora, atenções voltadas, foco total na estreia da Série A. Quarta-feira contra o Vitória. Vai começar a cereja do bolo do Remo em 2026. Mas com crise? Não tem crise. Acontece. Vamos em frente. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para a gente poder continuar crescendo, divulgar cada vez mais, o YouTube poder impulsionar o Tomazão TV e graças a você, para a gente chegar aos 50 mil e fazer aquele super sorteio com apoio do Globo Esporte, Magazine e do Laboratório Amaral Costa, 4 smartphones, uma camisa oficial do Remo, uma camisa oficial do Paysandu, para você assinante do nosso canal. Tamo juntos então? Vamos em frente. Vamos começar falando do Paysandu. Vamos deixar o Marcos Braz para depois, com o Remo, que agora está voltado e focado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a vitória de estreia do Paysandu nessa reconstrução, nesse momento de retomada, depois de todos os problemas vividos no final da temporada passada e principalmente com a falta de resultados de 2025. E aí, o comitê formado, a saída do Roger, aí o Márcio Tuma assume, o comitê mais do que nunca fica fixado, né, para comando do futebol, contratações, comissão técnica e ficou a expectativa, depois da pré-temporada, a estreia do campeonato. Olha, se não foi uma atuação brilhante, o Paysandu mostrou determinação, entrega, garra, vontade de vencer e peças interessantes, inclusive a garotada destacando o Cauã Dias na lateral esquerda, sem desmerecer os outros jogadores, o Henrique, por exemplo, no meio-campo. Mas o primeiro tempo foi muito mais ativo e participativo do Paysandu, principalmente com o Pego e o Ítalo, que foram autor dos gols que deram a vitória do Paysandu. Fundamental a torcida abraçar a causa, o projeto dessa retomada. E o Paysandu colocou mais de 12 mil torcedores, com certeza, na Curuzu, chamando, né, abraçando o time, e isso foi fundamental para que o Paysandu pudesse conquistar a vitória. Lógico que a torcida não entra em campo. Tem que melhorar muito. E o próprio técnico Júnior Rocha reconhece isso. Mas ele dá ao torcedor a responsabilidade da mola propulsora e o time respondendo em campo. Os ajustes vão acontecer, as melhoras vão acontecer, mas ele faz questão, principalmente, de elogiar a postura do torcedor bicolor nessa primeira vitória conquistada no Campeonato Paraense. Júnior Rocha, aqui no Tomazão TV. Torcedor, cara, na verdade nós servimos ao torcedor, né? O futebol só existe por causa do torcedor. Aqui ainda mais ainda. Aqui ainda mais, porque a atmosfera que é criada aqui na Curuzu é única. Mano. Isso que eu já passei por alguns times de massa aí. Figueirense, CRB, Santa Cruz. E a atmosfera é sensacional. Então nos ajudou muito, né? Nos ajudou muito na partida de hoje, buscar essa vitória. A questão dos erros faz parte dos nossos ajustes futuros aí. Não tenha dúvida que a gente errou, porque ainda nós estamos num processo de evolução, num processo de desenvolvimento, num processo de entendimento do modelo, tentando conhecer também os atletas, né? Quando eu digo conhecer, não é que nós trouxemos quem a gente não conhece, é questão dos seus cacuetes, dos seus vícios passados aí, que às vezes precisa se adaptar ao modelo que a gente pensa ser o ideal, né, com esses atletas. Então a gente faz parte do processo de evolução nosso. Não tenha dúvida que a partir de amanhã nós já estaremos nos estudando, né, vendo o que saiu de bom, o que não saiu de bom, o que a gente precisa melhorar, quais os aprendizados que a gente leva desse jogo.
E não tenha dúvida que para a próxima partida a gente vai estar mais ajustado. É isso, técnico bastante animado e otimista com relação a esse trabalho. O Facundo Bonifazi foi apresentado, lateral esquerdo, provavelmente já pode ser uma atração para o próximo domingo contra o Capitão Poço, também na Curuzu, segundo jogo do Paysandu, nessa fase primeira classificatória do Campeonato Paraense. Mas o Paysandu está no mercado e pode, sim, aproveitar oportunidade de mercado para tentar contratar ainda outros jogadores. A prioridade é para a Série C, mas, de repente, pode ser que chegue ainda algum tipo de reforço para a Curuzu. Beleza? Parabéns ao Paysandu e à torcida do Paysandu pela presença e pela participação nesse primeiro jogo do Campeonato Paraense. Agora, falar do Clube do Remo. O Remo que venceu de virada a equipe do Bragantino na estreia do Campeonato Paraense com algumas dificuldades e mais uma vez, a gente já falou isso ontem, o próprio técnico Juan Carlos Osório falou a respeito das mudanças que é feita, do rodízio que ele está fazendo com relação aos atletas, um elenco que hoje a gente pode considerar numeroso em função das contratações que estão sendo feitas, né? E a tendência é que as coisas devam melhorar, mas com aspecto. Todos os jogadores tendo oportunidades iguais. Agora, só que ele cita, nesse trecho da entrevista dele, a pergunta feita a respeito dessas modificações e dos alertas, né, que são dados a ele, principalmente pelos assistentes, que ele precisa ter um grupo e alguns jogadores vão jogar mais que outros. E aqueles que ele vai ter e que passem confiança para ele para a formação da equipe titular. E aí, ele respondeu dessa forma, o Juan Carlos Osório, falando das possibilidades e o que pode acontecer com o Remo. Mis asistentes me recomendaron no hablar mucho. Entonces, la respuesta a su pregunta, sí, claro. Utilizamos mejor los espacios. Eso ya depende de cada atleta. Pero la idea de juego la entrenamos con todos los días. Obviamente que hay atletas que lo hacen mejor que otros. Prefiero no llamar titulares ni suplentes, más hay jugadores que van a jugar más porque son más confiables, porque son más importantes. Es la realidad del juego y del fútbol y del deporte profesional, en todos los deportes colectivos. Pero por eso son parte del elenco, para que al entrar al juego mejoremos la idea y no que se caiga la idea. ¿Da para entender o no? Ahora, en ese caso en particular, y para respetar su pregunta, queríamos utilizar ese espacio entre líneas del 4-4-2 de ellos, al final era 5-4-1, y lo logramos ser Ricardo jugando Sozinho, y Patrick y Pikachu en los cuadrados zonales. E eu creo que lo hicimos muy bien. E olha que ainda tem os 5, né, que já estão aí, já não foi, só o Zé Wellison foi anunciado ontem, oficialmente, né? O Remo já anunciou o Rafael Conte, que pode ser uma atração já na quarta-feira, e o Cufre tem o Pico e também o Vitor Bueno. E os 3 novos que podem pintar a qualquer momento aí. O Zé Wellison ontem mandou um recado dele para o torcedor azulino, ele como novo integrante do elenco bicolor, também mostra da sua satisfação e da sua alegria de vestir a camisa do Leão. Novo volante do Remo, estou passando aqui para dizer que estou muito feliz, muito contente de poder vestir essa camisa. Espero honrar essa camisa com excelência, com muita garra, determinação e dizer aí que estamos juntos, tá bom? Para fazer uma grande temporada e vamos juntos com vocês, estamos mais fortes, valeu? Bom,
para fechar, os 3 que podem ser anunciados a qualquer momento: o goleiro Ivan Quaresma, o Banguera, o zagueiro John Banguera, o colombiano, que faltavam detalhes para o acerto, e o meia, né, o Catanrose, que é uma indicação do técnico, o Osório, uruguaio, jogador que já atuou na seleção uruguaia e que devem estar chegando nos próximos dias. Então muita coisa ainda vai mudar e esse time do Remo com certeza vai ter uma outra cara. Para finalizar, não vou polemizar, não vou criar nenhum tipo de narrativa. O Marcos Braz ontem surpreendeu todo mundo pedindo para deixar o cargo de executivo. Não tinha contrato assinado, não tinha conseguido o acerto da maneira que ele queria com o Remo não aceitou da forma como ele propôs, e aí o contrato não foi assinado. Talvez essas divergências pode ter causado algum tipo de desgaste, mas não houve nenhum tipo de insatisfação, ou briga, ou discussão, tanto que a diretoria, na pessoa do presidente Tonhão e os seus companheiros, foram até o Marcos Braz tentar demovê-lo da ideia de deixar a direção executiva, mas ele preferiu deixar e pediu, inclusive, o Cadu Furtado para ficar inteiramente na função. Detalhe, o Daniel D'Ambrosio, que também trabalhava com o Braz, será o novo CEO do Remo, já que o André Alves saiu, está na CBB, o Daniel D'Ambrosio será o novo CEO do Clube do Remo. E o Remo já está no mercado em busca de um novo executivo. Não vai brincar em serviço, até porque está em véspera de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Como virá esse Remo para o jogo contra o Vitória, que perdeu para o Bahia ontem, jogando pelo Campeonato Baiano. Bahia com time misto, lá no Barradão, com 30 mil torcedores, e o Vitória foi derrotado. E por que o Leão não pode chegar lá e conseguir também um bom resultado? Fica a pergunta no ar. O torcedor acredita, levando fé na estreia do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Se tiver mais informação, pode ficar ligado que você vai saber aqui no Tomazão TV. Abençoada semana para todo mundo.